GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 110, capítulo 7, Modelos. Metacaracterísticas. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Nesse episódio nós vamos terminar o capítulo 7 dos modelos com as metacaracterísticas. Uma metacaracterística é um conjunto de processos que costumam ocorrer simultaneamente quando o personagem se encontra em um determinado estado mental, físico ou sobrenatural. Funciona quase da mesma maneira que uma vantagem ou desvantagem pode fazer parte de um modelo racial ou ser comprado por um indivíduo com habilidades exóticas. Anote as metacaracterísticas em vez de seus componentes nos modelos e fichas de personagem. Com a aprovação do mestre, é possível modificar os elementos de uma metacaracterística, alterando seu custo, por exemplo, para ser capaz de carregar coisas, mesmo tendo um corpo de ar. Aumente a ST e os pontos de vida correspondentes e apague as desvantagens sem manuseadores. Então vamos falar de algumas metacaracterísticas. Metacaracterística Espírito. Custa 261 pontos. O personagem é uma entidade incorpórea, fantasma, se é composto apenas de pensamento, etc. Ele é invisível e intangível, a não ser para os outros indivíduos com a mesma metacaracterística. Ele consegue se tornar temporariamente visível ou até mesmo sólido, mas isso é muito desgastante. Apesar disso, os sentidos do personagem são capazes de perceber o mundo material e suas habilidades mágicas ou psíquicas, se existirem, também conseguem afetá-lo. A metacaracterística Espírito abrange idade mutável, imunidade a danos e ao metabolismo, imunidade, insubstanciabilidade, invisibilidade, não come nem bebe, não dorme, não respira. Várias habilidades dos espíritos do folclore não fazem parte dessa metacaracterística, como por exemplo tolerância a ferimentos, homogêneo ou difuso, aptidão mágica e quase todas as perícias psíquicas de percepção sensorial, psicocinese, telepatia ou teleporte, que nós vimos no capítulo 6. As desvantagens mais comuns dos espíritos são aversão, compulsão, dependência, fraqueza, maldição divina, manutenção e obsessão. Entidade astral é um espírito incapaz de se materializar, tornar-se visível ou utilizar seus poderes sobrenaturais no mundo físico. Ele tem idade mutável, imunidade a danos ao metabolismo, substanciabilidade, invisibilidade, não come nem bebe, não respira. É uma metacaracterística de 171 pontos. Máquina é uma metacaracterística de 25 pontos. O corpo do personagem é quase completamente mecânico e composto de materiais artificiais como metal, plástico e substâncias compostas, embora ele possa ter algumas partes orgânicas, como uma camada de pele ou um cérebro. Exemplos são robôs, veículos e ciborgues. Essa metacaracterística abrange imunidade a danos e ao metabolismo, tolerância a ferimentos, sem recuperação e várias características inerentes sem custo de personagem, como por exemplo, o personagem tem um reservatório de energia que dura 8 horas e precisa ser recarregado 3 vezes por dia. É possível modificar isso com vantagens não come não bebe para obter um reator capaz de funcionar durante anos, ou de vantagens apropriadas, como, por exemplo, consumo ampliado, para um motor que bebe muito combustível. O personagem não tem ou não pode gastar pontos de fadiga. Nós vimos isso quando falamos sobre pontos de fadiga. O corpo do personagem não envelhece. Em vez disso, ele se desgasta, produzindo efeitos semelhantes ao envelhecimento. Observe que a desvantagem sem recuperação indica que a única forma que o personagem pode recuperar dos pontos de vida perdidos é por meio de consertos, utilizando as perícias mecânicas ou consertos de equipamentos eletrônicos, o que for mais apropriado. Várias características que não foram mencionadas anteriormente são comuns entre as máquinas, principalmente as vantagens. Lacrado, mente digital, não respira, resistência à pressão, resistência ao vácuo. E as desvantagens, dieta restrita, elétrico, entorpecido, estímulo social, como uma propriedade, fragilidade e manutenção. Metacaracterísticas de elementais são variáveis. O corpo do personagem é totalmente composto de uma determinada substância. Nesses exemplos, vamos apresentar uma categoria de metacaracterísticas para cada tipo de substância ou elemento. Essas características são utilizadas para gerar criaturas. Personagens capazes de assumir e sair dessa forma elemental a qualquer momento. Devem comprar forma alternativa, que é como super habilidade, e escolher a metacaracterística desejada como seu modelo racial alternativo. Corpo de água. O corpo do personagem é feito de líquido. Ele tem as vantagens anfíbio, ataque constrictivo, camaleão nível 1, escorregadio nível 5, imunidade a danos ao metabolismo, invertebrado, não respira, resistência à pressão 3, tolerância a ferimentos, vulnerabilidade contra ataques de desidratação. Custa 175 pontos. Corpo de ar. O corpo do personagem é composto de gás, ST0, características proibidas. A ST dele é fixa, imunidade ao dano ao metabolismo, não respira, sem manuseadores, sem pernas. Ele é aéreo, tolerância a ferimentos, difuso, voo e vulnerabilidade, vácuo e ataques baseados no vento. Custa 36 pontos. Corpo de fogo. O corpo do personagem é uma chama viva. Se o fogo for exageradamente quente, aumente o ataque de queimadura e a RD. ST0, 10 pontos de vida, ataque de queimadura 1D, sempre ativado. Aura. Aura de corpo a corpo, alcance C. Características proibidas. ST é fixa, fraqueza a água, 1D por minuto, imunidade a danos do metabolismo, não respira. Combustão de oxigênio, RD 10, limitada ao calor ou fogo, sem manuseadores e tolerância a ferimentos, difuso, 6 pontos. Corpo de gelo. O corpo do personagem é feito de gelo.
Ele tem adaptação ao terreno, gelo, escorregadio 3, fragilidade, quebradiço, fraqueza, calor normal intenso, 1D por minuto, variável. Imunidade a danos e ao metabolismo, lacrado, não respira, resistência à pressão, resistência ao vácuo, tolerância a ferimentos, homogêneo e sem sangue, vulnerabilidade por ataques de calor e fogo, custa 99 pontos. Corpo de metal, o corpo do personagem é feito de metal. Ele tem imunidade a danos ao metabolismo, lacrado, não respira, RD9, resistência à pressão 3, resistência a vácuo e tolerância a ferimentos, homogêneo e sem sangue, custa 175 pontos. Corpo de pedra, o corpo do personagem é feito de pedra. Ele tem fragilidade, quebradiço, imunidade a danos e ao metabolismo, lacrado, não respira, resistência à pressão 3, resistência ao vácuo e tolerância a ferimentos, custa 140 pontos. Corpo de terra, o corpo do personagem é feito de terra ou areia. Ele apresenta imunidade a danos e ao metabolismo, invertebrado, lacrado, não respira, resistência à pressão 3, resistência ao vácuo, tolerância a ferimentos. Custa 175 pontos. Metacaracterísticas de morfologia. Variável. Essas metacaracterísticas descrevem os aspectos físicos não humanos que podem aparecer nos modelos raciais de animais, robôs, etc. Sinta-se à vontade para criar metacaracterísticas para outros tipos de corpo, utilizando os exemplos a seguir como diretrizes. Ictioide. O corpo do personagem é semelhante ao de um peixe. Um tritão eliminaria apenas 100 manuseadores. Ele tem 100 manuseadores e 100 pernas. Aquático, menos 50 pontos. Quadrúpede. O personagem é uma criatura com 4 patas e nenhum braço. Um centauroide. Necessitaria apenas de pernas adicionais e cascos, se for um equino. Horizontal. Manuseadores precários, pernas adicionais, 4 pernas, menos 35 pontos. Veículo terrestre, o corpo do personagem é como um carro, tanque. Ele tem entorpecido, horizontal, 100 manuseadores e 100 pernas, com esteiras ou rodas, menos 100 pontos. Vermiforme, o corpo do personagem é semelhante ao de uma cobra ou verme. Um homem-cobra com um tronco superior humanoide cancelaria 100 manuseadores. Ele tem 100 pernas, desliza, e ultra flexibilidade das juntas, menos 35 pontos. Metacaracterísticas de personalidade. Variável. Essas características representam tipos comuns de inteligência não humana. Animal doméstico, um animal de fazenda, bichinho de estimação ou animal selvagem treinado. Características proibidas: IQ fixa, estigma social, propriedade, incapaz de falar e sem imaginação, menos 30 pontos. Animal selvagem, um animal comum, encontrado na natureza. Tem bestial, características proibidas, IQ fixa, incapaz de falar, sem imaginação. Autômato, uma mente sem autoconsciência nem atividade, comum em muitas criaturas que vivem em bandos, construtos mágicos, mortos-vivos, inteligências artificiais simples. Pode ser combinada com a metacaracterística IA. Circunspecção, indiferente, mentalidade de escravo, pouca empatia, sem imaginação, menos 85 pontos. IA, uma mente digital, matemática intuitivo, mente digital, memória fotográfica, não dorme, noção exata do tempo e reprogramável, 32 pontos. Então, nós terminamos hoje por aqui o Regras do GURPS, quarta edição, o capítulo 8. Se você está gostando dessa série, considere nos apadrinhar em picpay.me/rpgnext ou em www.padrim.com.br/rpgnext. Na próxima semana nós vamos começar um novo capítulo, o capítulo de equipamentos. Então, até a próxima semana, aqui no RPG Next! Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.